Agora o assunto que tem mobilizado a imprensa de todo o país. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou os réus da Boate Kiss, mas o Tribunal de Justiça do Estado concedeu habeas corpus para os condenados. Destaques de Fernando Zanuso. Os familiares se emocionaram no momento em que o juiz leu a sentença. Os jurados aceitaram a tese do Ministério Público de dolo eventual, assumiram o risco de matar e condenaram os envolvidos no incêndio da Boate Kiss. O dono, Kiko Spor, recebeu 22 anos e 6 meses de reclusão. O sócio investidor Mauro Hoffman, 19 anos e 6 meses. O vocalista da banda que disparou o artefato, Marcelo Jesus dos Santos, e o ajudante de palco foram condenados a 18 anos de prisão. Na justificativa, o juiz Orlando Facili Neto disse que todos tinham experiência e não tiveram cuidado com as pessoas. Digo aqui, inclusive, que os acusados Alessandro e Mauro exerciam atividade profissional relacionada com a Boate Kiss e também no que se trata dos demais acusados. Cumpre avaliar circunstâncias peculiares do evento, a presença de intenso sofrimento. Permito-me sequer ler, mas menciono que quem num exercício altruísta, por 1 minuto apenas, buscar colocar-se no ambiente dos fatos, haverá de imaginar o desespero, a dor, o padecimento das pessoas que, na luta por sua sobrevivência, recebiam, todavia, a falta e a ausência de ar, os gritos e a escuridão, em termos tão singulares que não seria demasiado qualificar-se tudo o que ali foi experimentado ao modo como assentado pela literatura, o horror. O juiz Orlando Facili Neto também destacou a conduta imprópria dos réus. Todos os réus seguramente terão ainda tempo para cultivar as suas famílias, desenvolver as suas amizades, viajar, conhecer pessoas, participar de festas, eventos, amores e desamores, nessa trajetória cheia de mistérios e maravilhas que é a vida. Nada disso caberá às vítimas. Sequer é possível um cálculo instrumental sobre a idade de cada qual e a expectativa de vida que teriam para chegarmos ao quanto de tempo lhes foi subtraído. Basta dizer que é muito, e este muito, enfatizo, não lhes foi retirado por obra do acaso, por um raio, um terremoto, um tufão ou um furacão. Trata-se de obra humana, a exigir do Estado o chamamento à consequente responsabilidade. Apesar da condenação, habeas corpus movido por um dos advogados durante o conselho de sentença assegurou que, por enquanto, os 4 réus ficarão em liberdade até o julgamento do pedido pelos desembargadores do Tribunal de Justiça Gaúcho. O habeas corpus surpreendeu o juiz. Eu mantenho inteiramente a minha decisão, entretanto, acrescenta ao final, tendo em vista a comunicação de concessão de habeas corpus preventivo em favor dos réus, suspendo a execução da decisão que proferi e, não obstante o habeas corpus aluda a apenas um dos acusados, parece intuitiva a necessidade de estender-se a todos. A sentença saiu pouco mais de 1h30 após os debates entre Ministério Público e Defesa, que teve até leitura de carta supostamente psicografada por uma das vítimas. Foram 10 dias de depoimentos emocionados, sentimentos aflorados e muita polêmica. A partir de agora, as defesas têm prazo para recorrer da sentença. Esse julgamento foi o mais longo da história do Rio Grande do Sul e teve uma audiência média no perfil do Tribunal de Justiça de 25 mil pessoas por dia. O Ministério Público afirmou que vai recorrer para tentar aumentar a pena. Ao final, o presidente da Associação de Vítimas da Tragédia, Flávio Silva, emocionado e cercado por aqueles que perderam parentes e amigos, disse que o julgamento foi uma conquista da sociedade. Nós não temos aqui hoje momento nenhum para comemorar, a não ser o momento da comemoração da conquista da justiça, para mostrar para aquelas pessoas que nos taxavam como pessoas vingativas e rancorosas, isso nunca foi verdade. Nós sempre lutamos pela justiça e isso prevaleceu, até porque no nosso coração é tão grande o amor que nós temos por cada um dos nossos filhos,
que esse sentimento mesquinho e pequeno que chamam de vingança jamais teria o mínimo de lugar. Então, essa vitória hoje, essa vitória não é nossa, essa vitória é da população, né? Para que isso sirva de lição para alguns empresários, né, que tomem tempo e sabem que agora em diante eles têm possibilidades, aqueles que falharem, de serem punidos. Que sirva de exemplo para que tragédia como essa da Kiss nunca mais se repita. Momento de análise com José Maria Trindade. Zé, momento muito aguardado pelas famílias das vítimas, mas te surpreendeu a decisão do TJ em conceder habeas corpus aos condenados? Incrivelmente não, viu, Daniel? É uma tradição em tribunal do júri e é preciso mudar, né? Isso aí mostra claramente que é preciso mudar. Você imagina que numa cidade do interior, né, um bandido, alguém mata o seu familiar e passa por um tribunal do júri, né, que é um julgamento popular do povo. Apesar desta sentença lida pelo juiz, a condenação é do povo, não é do juiz, é dos integrantes do tribunal do júri. E é tão incrível isso que não há possibilidade de mudar uma sentença do tribunal do júri. Ninguém pode mudar, nenhum outro juiz pode cancelar o julgamento, mas mudar essa sentença, essa condenação, não, porque cabe ao povo julgar em casos assim. E aí a pessoa fica livre. E os familiares, numa cidade pequena, se encontrando todos os dias, quer dizer, familiares da vítima se encontrando com algoz todos os dias, na padaria, na rua, em todos os lugares. Isso é humilhante para a família. Condenados e soltos. É assim que se processa, é assim a história. Veja esse caso, 242 mortos, mais de 600 feridos, né? Há de pensar, mas não são bandidos. São, de certa forma, em busca dos seus lucros, né? Eles acabam, o lucro não é errado, não é mal, mas há que se ter cuidado. Nós temos que confiar no que estamos usando. Quando você entra num restaurante, você aposta, você acredita que a comida foi muito bem feita. Quando você entra num bar ou numa boate, você imagina que esteja entrando num lugar seguro, por isso você paga, e não entrando numa ratoeira. Que sirva de exemplo, né, de que nem sempre a coisa fica impune. Mas é o seguinte, falta aí alguém representando o Estado. Houve falha na fiscalização e isto é muito importante e tem que ser dito, Daniel.